Olá, muito boa tarde para você. A gente começa essa edição atualizando as informações do acidente com a lancha entre Rifaina e Sacramento, que matou 6 pessoas. A Marinha do Brasil voltou atrás e informou que o Wesley Carlos Silva, que pilotava a lancha, não era habilitado. Ao vivo, a Mariana Robert traz as informações para a gente. Oi, Mariana, muito boa tarde. Olá, André. Uma boa tarde a você, boa tarde a todos. A gente segue acompanhando o caso e trazendo atualizações em relação a esse trágico acidente de lancha registrado em Rifaina. A Marinha do Brasil emitiu um comunicado ontem à noite corrigindo a informação em relação à habilitação do condutor dessa lancha. Isso porque na primeira nota divulgada por eles informaram que o Wesley, condutor e vítima desse acidente, teria sim a habilitação necessária para conduzir essa embarcação. Já na nova nota, divulgada ontem à noite, o órgão respondeu que, na verdade, não há registros de que o Wesley tinha a autorização e habilitação adequada para estar na condução dessa lancha. Vamos, então, à nota oficial divulgada pela Marinha do Brasil. A MB vem, por meio deste, atualizar e corrigir as informações relativas ao acidente ocorrido no Rio Grande. Em atenção, a primeira nota oficial emitida acerca do acidente torna-se necessária a retificação da informação relativa à condução do condutor, ou melhor, a habilitação do condutor. Após nova verificação realizada com a chegada dos peritos da MB ao local e diante de uma apuração mais detalhada dos fatos, constatou-se que não há registro de que ele possuía a carteira de habilitação de amador. A equipe de peritos que compareceu ao local coletou os elementos iniciais para a apuração do inquérito administrativo. Nas apurações preliminares, verificou-se também que a embarcação possui documento de inscrição emitido pela Marinha do Brasil. É importante, André, a gente frisar aqui que a nossa função é apenas orientar e passar a informação para que novos acidentes como esse não aconteçam. A parte de investigar o caso e as possíveis causas já está acontecendo através das autoridades. E justamente por isso, nós procuramos hoje um especialista no assunto que falou com mais detalhes de uma forma mais técnica o que pode e não pode ser feito durante esses passeios. A gente acompanha então a primeira parte da entrevista com o Paulo. Navegação noturna é permitido. Em relação à velocidade, a Marinha não vai limitar naquela região especificamente. Então, poderia estar navegando à noite, os passageiros podem beber tranquilamente. O que não pode é o piloto beber, a gente não sabe, né? Se aconteceu, isso vai ser investigado ainda, mas piloto não pode beber. O pier precisa de iluminação, a gente também não sabe como que é, mas todo pier, toda obra, né, dentro da água tem que estar iluminada automaticamente, não precisa necessariamente alguém lá e acender numa tomada, mas tem que estar iluminado, a embarcação tem que estar iluminada, o piloto tem que ser habilitado, a embarcação tem que ser documentada, ter seguro obrigatório. Enfim, tem vários equipamentos de segurança que a Marinha também cobra. Então, tem bastante coisa necessária para uma boa navegação de uma forma correta. Esse grupo, com 15 amigos, eles estavam em Rifaina para comemorar o aniversário de uma das vítimas, a Viviane. Eles comemoraram o aniversário em um bar flutuante, muito conhecido como Bar Molhado, que fica no Rio Grande. E por volta das 10 horas da noite, quando eles retornaram às margens da onde ficava a casa em que eles estavam hospedados, a embarcação atingiu um pier e acabou virando. As 6 vítimas foram sepultadas e veladas ontem no município de Franca, visto que todos eram moradores de lá. Na segunda parte da entrevista com o Paulo, a gente vai entender um pouco mais sobre a sinalização adequada nos piers e também em relação às habilitações. O que a Marinha orienta é que tenha iluminação, tá? Em todo o pier, tanto na passarela quanto na parte flutuante, né, que geralmente onde as embarcações param é uma parte flutuante, então tudo está iluminado para quem estiver navegando à noite poder ter uma visualização do que ela vai precisar desviar, né? E ela tem que acender automaticamente. Então, hoje em dia existe tanto dispositivo que acende, faz isso, né, automaticamente, barato, então tem que ter, tá? E a embarcação também. Para navegar à noite, ela precisa ter no mínimo 3 luzes aí. Uma luz branca para trás,
uma luz verde do lado direito e uma luz vermelha do lado esquerdo. Toda embarcação motorizada tem que ser pilotada por alguém que está habilitado com a Marinha. Tá? A princípio, 18 anos é o mínimo que precisa ter para se habilitar. E são categorias diferentes. Então, para pilotar a moto aquática, né, o jet ski, é uma categoria específica que chama motonauta. E para pilotar as outras embarcações de esporte e recreio, que é para lazer, é a categoria arraiz amador. Tá? Todas pertencem a uma mesma habilitação que chama Carteira de Habilitação de Amadores, a CHA. Então, sim, todo mundo que vai pilotar tem que ser habilitado. A regra, no geral, que está escrito na Norman, ela diz que o colete não é de uso obrigatório. Porém, cada capitania ou delegacia ou agência da Marinha pode fazer uma regra específica para a região deles. Então, a capitania que cuida aqui do interior do estado de São Paulo, que é a Capitania Fluvial do Tietê-Paraná, ela obriga o uso do colete continuamente em todas as embarcações, com exceção das embarcações cabinadas. Então vamos relembrar um pouquinho da dinâmica de como aconteceu esse trágico acidente. Era um grupo de 15 amigos, eles estavam na noite do sábado em um bar flutuante que fica no Rio Grande, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, para ser mais precisa, em Rifaina. Por volta das 10 horas, eles foram para essa lancha para retornar às margens do Rio Grande em uma casa onde eles estavam hospedados. De acordo com uma sobrevivente que estava na lancha, o motorista, o Wesley, por motivos ainda a serem esclarecidos, teria pegado um caminho errado. Foi então na manobra de retorno que, devido à falta de sinalização, ele não viu esse pier, acabou colidindo com a estrutura de madeira e aí sim, nesse momento, a embarcação virou. Algumas pessoas foram arremessadas para fora da lancha e outras ficaram presas a partir do momento em que ela virou. E é justamente sobre o fato de virar embarcações que o especialista fala na terceira e última parte da entrevista agora. O que faz uma embarcação virar de ponta cabeça, geralmente é ela ser mais estreita, né? Isso costuma acontecer com bote, né? Com canoa de alumínio, pescador que usa normalmente. Essas embarcações de fibra de vidro, elas são mais largas, ela tem uma boca maior. Então isso é muito difícil de acontecer, tá? Toda embarcação motorizada, ela vai precisar desse seguro que cobre aí danos físicos, né? Não é nada, né, nenhum dano material. É amputação acidental, morte acidental. E dependendo da gravidade do acidente, eles vão aumentando o valor de indenização para as vítimas. A gente segue acompanhando esse trágico acidente, os desdobramentos deles, as investigações ainda estão acontecendo e a gente aguarda o resultado da investigação para entender as causas do acidente e dos óbitos dessas 6 pessoas. Mas claro que a gente segue orientando em relação a esses passeios de barcos, lanchas, enfim. Volto com você, André. É isso aí, Mariana. É claro que ao longo dessa semana também, né, o delegado à frente desse caso, que é o delegado da cidade lá de Sacramento, em Minas Gerais, deve convidar, né, quem estava nessa lancha, testemunhas, quem sobreviveu, né, se feriu e sobreviveu, para ouvir de fato ali, fechar esse inquérito ao fim do processo. A gente segue acompanhando aqui. Obrigado, viu, Mariana, pelas suas informações. A gente volta a se falar daqui a pouco.